estimada de aproximadamente 60 minutos, 60, 90 minutos, com as considerações dos participantes. Bom, vamos... primeira, como eu destaquei, as perguntas elas podem ser feitas depois da apresentação via chat, quem acha melhor. E para organizar, coloque, por gentileza, o nome completo, o questionamento ou a contribuição, e aí ao final da apresentação nós vamos fazer a leitura e responder esses questionamentos. E esses questionamentos podem ser feitos ao longo da apresentação via chat, se assim desejar. Quem preferir fazer a sua pergunta oral deve também obedecer o seguinte critério: enviar no chat o nome completo, solicitando a palavra, ou usar aquela ferramenta que tem à mão ali para destacar o seu desejo de participar via oral. Aí será concedido um tempo de 1 minuto e meio para as considerações. E aí nós fazemos as respostas desses questionamentos. Bom, a pauta dessa apresentação, inicialmente vamos fazer uma introdução. Vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico dos resíduos sólidos do município, um pouquinho sobre os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, como que eles estão sendo executados. Depois, vamos tratar sobre os indicadores de desempenho, sobre os custos da prestação de serviços. Depois, vamos falar um pouquinho sobre as áreas de passivos ambientais relacionadas ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E, ao final, os próximos passos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma legislação, né, que ela vem a trazer regramentos quanto à gestão, o gerenciamento dos resíduos sólidos no âmbito nacional, federal, nacional, estadual e municipal. O Plano Municipal de Resíduos Sólidos ele é um instrumento de planejamento, né, no qual o município ele consegue ter um direcionamento das políticas relacionadas a resíduos sólidos a curto, médio e longo prazo, tendo em vista o atendimento das legislações específicas e também a melhoria da qualidade ambiental. Os objetivos de se elaborar um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como o atendimento à legislação, né, que é o primeiro objetivo que se tem, o outro é realmente de ter a melhoria ambiental, o envolvimento da sociedade para reduzir a geração de resíduos, aumentar a reciclagem e tudo mais. E por que elaborar o PMG-IRS? A elaboração do PMG-IRS também é um critério para acesso a recursos federais, de recursos financeiros ou financiamento. Então, além de todo esse contexto, o apelo ambiental que se tem para se fazer o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, tem essa questão de trazer benefícios para o município, né, para poder acessar recursos da União. Então, aqui colocamos um contexto atual dos planos. Então, atualmente, quase metade dos municípios do Brasil não tem plano municipal de resíduos sólidos. Como eu havia destacado, o plano é uma condição para o município ter acesso a recursos e financiamentos da União. Tá? E é importante destacar também que o município de Cruzeiro já tem uma versão preliminar de um plano de resíduos que foi elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente em 2019. É um plano preliminar que já traz algumas informações bem importantes que oferecem subsídio para a Secretaria já
inserir algumas ações que têm esse apelo de melhoria da gestão, do gerenciamento dos resíduos sólidos. E hoje a gente está fazendo a atualização e complementação desse plano, né, para torná-lo mais robusto e, assim, o município ter um planejamento a curto, médio e longo prazo sobre as políticas de resíduos sólidos. Então, é importante destacar também que a dificuldade que o poder público municipal tem para fazer esses planos, né? Então, destacar o mérito para a Secretaria de Meio Ambiente que, frente a todas as dificuldades, fez uma versão preliminar e conseguiu já fazer algumas ações, como a gente vai destacar ao longo da apresentação, que já está em implementação no município. A estrutura do PMG-IRS que estamos fazendo a primeira oficina e vamos ter outras na sequência, é essa. A gente vai ter 7 etapas, ou seja, 7 produtos que serão elaborados que vão compor esse PMG-IRS. Essa oficina do produto 3, ela já tem uma base de 2 produtos anteriores, que eles não são passíveis de oficina, pois eles dão base para a construção do diagnóstico municipal, como eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, os produtos já concluídos no mês de fevereiro de 2020 são de legislação preliminar, que, em geral, ele tem esse apelo de análise da legislação no âmbito federal, estadual e municipal, associado no levantamento e análise de contratos relativos à gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no município. Então, nesse produto, é feita uma análise integrada de todos esses normativos e para verificar as convergências e inconvergências com a legislação federal. Num segundo momento, foi feito, no mesmo mês, o produto 2 de caracterização municipal, que ele traz informações básicas do município, como localização, histórico do município, aspectos de turismo, cultura, lazer, e características do meio físico, ordenamento territorial e administrativo, assim como macroinformações socioeconômicas. A junção desses 2 produtos possibilita, nessa etapa de diagnóstico que estamos fazendo a oficina, verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com a legislação preconiza, já ter alguns levantamentos de informações locais para se verificar possíveis áreas aptas a receber um aterro sanitário ou não. Então, esses 2 produtos, eles dão uma base boa para se trabalhar as etapas subsequentes, até mesmo de planejamento para preenchimento de lacunas observadas nessas etapas. Bom, sobre essa consulta pública, então, foi disponibilizado no website do plano os arquivos digitais, e na sequência vai ser disponibilizado também essa apresentação. Tem uma via física do produto na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, caso alguém não tenha como acessar a versão online, ela pode ser consultada na Secretaria de Meio Ambiente. E aí o evento, essa consulta pública, esse evento faz parte da consulta pública. Controle social. Então, o controle social do PMG-IRS dessa etapa de elaboração, ele consiste numa oficina que estamos fazendo hoje, mais outra oficina na etapa subsequente, que é de prognóstico, e uma audiência pública para a versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Aqui é uma imagem do website do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e nessa sessão de consulta pública, o local que pode ser realizado download dos produtos na íntegra, tanto 1, 2 ou 3, como os outros que já estão sendo elaborados, e as pessoas vocês que estão assistindo, podem fazer suas contribuições na seção ao lado ali, depois ao lado do downloads. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre
o diagnóstico dos resíduos sólidos, né, o produto em si. Bom, uma das bases desse diagnóstico é a caracterização dos resíduos. Então, a título de produto, há uma série de formas de caracterizar os resíduos sólidos. Uma delas seria a classificação deles através de ensaios gravimétricos. Então, tem todo um descritivo nesse tema. Outro seria a caracterização dos resíduos segundo o volume, outra forma de se fazer essa caracterização. A caracterização também segundo as características físicas, caracterização segundo as características químicas, segundo os aspectos econômicos, segundo a periculosidade, segundo o risco. E também segundo a origem dos resíduos. Então, no produto tem todos esses descritivos pormenorizados dos resíduos sólidos. E, ao final, a geração per capita. A apresentação, só destacando por fim, também tem um levantamento e mapeamento das formas de disposição dos resíduos sólidos urbanos. Então, a título de a gente discutir um pouquinho nessa oficina, vamos falar sobre os ensaios gravimétricos que foram realizados e a geração per capita dos resíduos domiciliares. Mas tem todo esse outro leque de formas de caracterização dos resíduos disponível na íntegra no produto para ser consultado. Então, a classificação dos resíduos de forma simplificada, a gravimetria, ela pode ser subentendida como os resíduos secos, né, a fração, que significa a fração dos resíduos com potencial de reciclagem, os resíduos úmidos, seriam aqueles resíduos orgânicos, e os rejeitos, que seriam todos os resíduos que estão contaminados, embalagens que não são passíveis de processamento para reciclagem. Então, essa seria uma forma de análise gravimétrica mais simplificada. Então, é importante destacar que no ano de 2019, quando a Secretaria de Meio Ambiente estava elaborando uma versão preliminar do plano de resíduos sólidos, fez uma gravimetria com vários setores do município, aqui apresenta alguns registros fotográficos, que esses dados também foram utilizados no plano que a gente está discutindo hoje. Vou apresentar mais à frente. Essa gravimetria que foi realizada pela SEMA, ela norteou a readequação da logística da coleta seletiva e coleta convencional. No âmbito da elaboração deste produto, também foi feita outra gravimetria, em março de 2020, após ser implantada a coleta seletiva. Só destacando essa gravimetria que a SEMA fez, ela serviu também para nortear o município sobre a implementação da coleta seletiva e definição da logística. Aí, a gravimetria que fizemos esse ano, ela já tem uma característica já pós-coleta seletiva, como de demonstrar como está a situação dos recicláveis no município. Então, para fazer essa gravimetria, primeiro fizemos um estudo com a definição das unidades geradoras do município, com a definição de indicadores socioeconômicos, tudo isso para identificar o melhor local para fazer essa coleta de resíduos e fazer o ensaio gravimétrico. Então, foi feita uma sistematização dessas informações em banco de dados, a interpretação dele e uma avaliação em ambiente de sistema de informações geográficas, para definir a melhor área para se fazer essa gravimetria. Aí, por fim, tivemos um resultado por setorização, no qual foi realizada a gravimetria no setor 2. Aqui ao lado mostra algumas fotografias da gravimetria que foi realizada neste ano. Aqui os resultados. Então, na parte de cima temos os resultados gravimétricos do plano de 2019 antes da coleta seletiva, e em março de 2020
já com a coleta seletiva instituída. Tem uma diferença nesses percentuais, olhando a composição gravimétrica inicial do primeiro gráfico, a gente pode perceber que já tem uma diminuição da fração de orgânicos, mas em contrapartida tem um aumento significativo da fração de rejeitos e também desses materiais passíveis de reciclagem, né, os secos, plástico, papel, vidro, metal. Então, o que esses ensaios gravimétricos demonstram é que ainda o município, mesmo com a coleta seletiva em 100% da área urbana, ainda tem um grande potencial para incremento do processamento de reciclagem. Tem muito material ainda a ser aproveitado, né? E passível de coleta seletiva. Aqui a gente mostra um pouquinho de dados quantitativos sobre a geração dos resíduos e algumas características de quantidade média diária, volume médio semanal, volume médio diário e de geração per capita. Então, destaco aqui que o município, entre os anos de 2017 e 2019, apresentou mais ou menos 0,496 kg habitante por dia de geração de resíduos, seria a geração per capita do município, que é compatível para o tamanho dessa população. De municípios com população equivalente tem até uma geração per capita um pouco superior, comumente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Ou então alguns tópicos que vão ser abrangidos nessa sessão são sobre os resíduos sólidos domiciliares, os resíduos de limpeza urbana, os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, os de saneamento básico, resíduos industriais, serviços de saúde, de construção civil. No âmbito do produto, temos outras tipologias de resíduos que são mais exploradas, mas que não tiveram tantos dados a nível municipal para a gente merece colocar em destaque na apresentação. Então, vamos destacar mais os outros que estão em preto. Esses marrons, a gente não vai entrar nesses assuntos. Então, os resíduos agrosilvopastoris também foram passíveis de análise no município, mas são pouquíssimos dados que se tem. Resíduos de transporte também, e os resíduos de mineração, por conta de ser atividades bem reduzidas no município, ou quase inexistentes. E, por fim, vamos falar um pouquinho sobre os resíduos de logística reversa obrigatória. Então, aqui, inicialmente, mostramos alguns dispositivos, equipamentos do Sistema Municipal de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Bom, aqui tem a estrutura, o galpão onde ficam os maquinários de limpeza urbana, varrição, capina, poda, em azul. Em vermelho ali temos o aterro de inertes não licenciado, onde que é disposto a RCC, volumosos. E mais longe do município, aqui em verde, o aterro sanitário em Cachoeira Paulista, onde é levado todos os resíduos da coleta convencional, é encaminhado para esse aterro que fica em Cachoeira Paulista. Em amarelinho ali na imagem também temos o antigo vazador a céu aberto, que é uma área que está em processo de remediação. E também em laranja temos a ONG Amigos da Natureza, ou seja, a unidade de triagem e processamento de resíduos de reciclagem. Esses são os principais dispositivos existentes de resíduos sólidos no município. Sobre os resíduos sólidos domiciliares, é importante destacar que até o começo do levantamento desse produto, a Secretaria de Meio Ambiente ela era responsável pela gestão dos contratos,
relativos à coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos do município. Ambos esses contratos hoje estão na carga do SAI, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, no qual a Secretaria de Meio Ambiente participa mais de longe na gestão. O fluxo dos resíduos, tanto os recicláveis quanto os não recicláveis domésticos, segue esse ordenamento. Os resíduos são gerados nas residências, são apresentados para coleta convencional nas portas dessas residências, na calçada, onde passa o caminhão da coleta seletiva e faz a coleta e o transporte ocorre de forma direta ao aterro sanitário. Os resíduos recicláveis, eles seguem o início bem parecidos, a geração nas residências, a disposição desses resíduos é colocada nas calçadas também para o caminhão da coleta seletiva fazer a coleta. Só que aí esse veículo encaminha todos os resíduos recicláveis para a unidade de triagem de resíduos, na ONG Amigos da Natureza. E aí, posteriormente, esses resíduos já processados são comercializados com empresas específicas da região. Como que funciona o acondicionamento temporário? Então, aqui eu apresento algumas fotografias de N formas que são apresentados os resíduos para coleta convencional. Então, tem balde, tem sacos de lixo colocados na calçada, tem alguns que têm cestas aéreas para evitar o acesso de animais. Então, tem todas essas formas aqui. Olhando, já indo para os povoados municipais, que são aglomerados rurais, né? Então, as formas de apresentação do resíduo são mais pontuais, então todos levam para um ponto comum. Então, aqui a gente pode ver a situação em alguns bairros, como a primeira figura no Ibalmirim, depois o Pasta 20, que já tem uma caçamba para a recepção desses resíduos. Na estrada Transval tem uma infraestrutura também para os moradores rurais ali estarem colocando seus resíduos. E aqui ao final, no bairro Fazenda da Saudade, também tem caçamba, só que a gente observa algumas situações que há muito lixo jogado fora, as pessoas não fazem o uso correto dessas caçambas, ou às vezes elas podem já estar um pouquinho cheias, aí o pessoal joga em qualquer lugar. Essas foram as formas de acondicionamento. Coleta e transporte, foi verificado os serviços do prestador. Essa empresa ela já foi alterada, assim como houve a alteração de responsabilidade da gestão dos contratos. Nessa época houve também a troca de empresa que faz a coleta. Então, no ato dessa verificação, a gente pode observar como que eles fazem a coleta, usam os EPIs, só que foi constatado que não tinha alguns instrumentos no veículo, como enxada, pá, vassourão. Caso algum saco de lixo se rompesse, e aí esses coletores pudessem fazer a limpeza rápida ali, jogar dentro do caminhão. Então, faltava esses materiais para o trabalho. Sobre a destinação final dos resíduos domiciliares, todos são encaminhados para o aterro sanitário da BSA aqui em Cachoeira Paulista, que tem algumas fotografias do aterro, tá? E uma imagem de satélite também do aterro para verificar a situação. Quanto ao quantitativo, em média, anualmente, no ano de 2019, o município fez a coleta de 14 mil toneladas de resíduos domésticos. Esse valor é o que foi encaminhado para o aterro sanitário. Esses já descontando os recicláveis que foram encaminhados para a UTR. Importante destacar o custo associado com esse serviço.
A coleta convencional custava em torno de R$ 138,70 por tonelada disposta. A gente tem 14 mil toneladas dispostas aí no ano de 2019. Mas não é só isso, também tem a destinação final, que custa em média R$ 113,38 por tonelada. Ao todo, cada tonelada dessa custa R$ 252 entre coleta, transporte e disposição final. Aqui vou falar um pouquinho sobre a coleta seletiva. Então, a gente está destacando que ela foi instituída em 2019. Todo o material coletado no município é encaminhado para a UTR, que é uma fotografia da unidade de triagem da ONG Amigos da Natureza. É o local que eles recepcionam esses resíduos e já começam a fazer a triagem e separar os que são comercializados e os rejeitos. Aqui o descarregamento do veículo. A quantidade comercializada de recicláveis no município, então, tendo em vista o último trimestre de 2019, que eles tinham toda essa série de anotações, foram comercializadas 18,20 toneladas, que corresponde a mais ou menos 6 toneladas por mês. O valor da comercialização girou em torno de R$ 10.000, o que equivale a R$ 3.300 por mês para a ONG, né? Mas aí tem uma série de pessoas trabalhando na ONG e aí esse valor é rateado entre eles. Os materiais são triados, segregados, enfardados e comercializados. A prefeitura, é importante destacar que a prefeitura está em busca de parceiros também para a comercialização dos resíduos da ONG e também investimentos na logística reversa. Aqui algumas fotografias da ONG. Então, à esquerda seriam os registros fotográficos que fizemos em campo para a elaboração desse produto, e no decorrer desse tempo, isso ocorreu em fevereiro, está destacado aqui em tela em vermelho, e à direita a gente já pode ver em setembro de 2020 que houve já uma melhoria nessa infraestrutura quanto à organização dos materiais recicláveis. Então, a Secretaria de Meio Ambiente já está trabalhando junto, já faz um bom tempo com a ONG, para tentar melhorar cada dia mais a execução dos serviços e também oferecendo segurança a esses colaboradores que fazem a triagem dos resíduos. Os catadores informais, além dos... A gente estava falando um pouquinho da ONG, né, que eles são cooperados, também no contexto municipal ocorre a existência de vários catadores informais, seja por carrinhos, que eles pegam direto nos estabelecimentos comerciais, e o fluxo geralmente, como a gente conseguiu identificar junto a esses informais, eles pegam os resíduos em residências, estabelecimentos comerciais, e aí eles acabam, por fim, vendendo esses materiais para atravessadores ou sucatões. É uma forma de ganho dessas pessoas de baixa renda. Então, aqui uma exemplificação de fotografias. À esquerda, alguns carrinhos de coleta desses catadores informais. Eles acabam levando direto em empresas, como destacado à direita, que são estabelecimentos que fazem a comercialização, a compra de recicláveis. Esses informais, eles atuam geralmente na região central e bairros em geral. Muitas vezes eles fazem a coleta dos recicláveis antes da coleta seletiva, que acaba trazendo um prejuízo para o pessoal da ONG, né? Que é menos resíduos que vai para lá. Tem alguns que são catadores fixos, que eles já têm uma parceria com um ou outro estabelecimento e sempre tem uma rotina de coleta nesses locais. Também coletam, tem alguns que têm parcerias em residências para fazer a coleta,
Em média, pelas entrevistas que fizemos, os catadores coletam entre 250 quilos a 1.000 quilos por mês. Houve um cadastramento pela SEMA dessas pessoas informais, tá? Para até mesmo tentar futuramente agregá-los à ONG. Algumas lacunas observadas quanto à gestão dos resíduos domiciliares, a inexistência de leis que especificam os regramentos quanto ao condicionamento de resíduos e também de grandes geradores. Isso acaba interferindo na eficiência da coleta, tá? Porque aí resíduos em sacolas, colocados em grades, então acaba trazendo uma dificuldade, uma demora para o coletor fazer essa coleta, ou resíduos espalhados no chão, aí acaba rompendo os sacos, então tudo isso acaba trazendo um risco, uma dificuldade para se fazer a coleta, atrapalhando um pouquinho o trabalho, e traz riscos também aos funcionários, pois vai ter esse contato direto com os resíduos. A inexistência de lei que institui a cobrança pelo serviço de coleta de resíduos, então, como consequência, temos o ônus aos cofres públicos, né? A inexistência de objeto legal que define os regramentos sobre a coleta seletiva. Então, as consequências são o menor rendimento dos serviços realizados pela ONG Amigos da Natureza. A inexistência de iniciativas de tratamento dos resíduos domiciliares orgânicos. Então, isso gera mais gasto com a destinação de resíduos passíveis de tratamento. Mas aqui até merece destacar, tem uma iniciativa da SEMA, só que é com restos de resíduos de limpeza urbana. Então, eles fazem a compostagem, mas restos de materiais de poda, restos de frutas ali da secretaria, e eles têm algumas ações nesse sentido, mas de resíduos domésticos mesmo, ainda não. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os resíduos de limpeza urbana. O setor responsável pela prestação desse serviço é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Aproximadamente há 218 pessoas que laboram nessas atividades de limpeza urbana, tanto varrição como capina, poda. Os principais serviços realizados são varrição, limpeza de feiras, capina, roçada, poda, limpeza dos sistemas de drenagem de águas pluviais, manutenção de cemitérios. O fluxo desses resíduos. Então, todo resíduo gerado por esses processos de limpeza, de feiras e tudo mais, manutenção de cemitérios, eles são dispostos em locais específicos, então vem um caminhão da coleta e faz essa coleta, ou uma caçamba, e todos esses resíduos são encaminhados para o aterro sanitário de Cachoeira Paulista. Os resíduos, alguns tipos de resíduos, capina, poda e limpeza de dispositivos de drenagem, eles são coletados em caminhões da prefeitura, e são encaminhados para o aterro de inertes, é uma área que não está licenciada atualmente, que recebe RCC e esses tipos de resíduos, assim como volumosos. Aqui algumas fotografias exemplificando a varrição acima, uma varrição que acontece, mais comum acontecer de madrugada no centro, por conta de não ter muito fluxo de pessoas e trânsito. Na sequência tem os serviços também de limpeza das feiras, então são duas fotografias embaixo, que um local ocorrendo a feira e depois que a feira já cessou, né? Então tudo limpinho, aí o pessoal já prontamente vai para lá do serviço de limpeza e faz a limpeza desses locais. Aqui um exemplo da execução do serviço de capina e roçada. E já tem um caminhão ali também que fica
pronto para fazer a coleta desses materiais e encaminhar ao aterro de inertes. Aqui, exemplos dos serviços de limpeza de guias de sarjeta, dispositivos de drenagem. Aqui, alguns exemplos dos materiais gerados na limpeza dos cemitérios, né? E aqui ressalto o local que fica o aterro da VSA, o aterro sanitário, que vai os domésticos e alguns resíduos de limpeza urbana, e o local que fica já dentro do município, o aterro de inertes, que não é licenciado, próximo da área urbana. Então, aqui em destaque textual, o aterro da Vale e o aterro de inertes. Algumas lacunas observadas: a inexistência de controle quantitativo desses resíduos, não tem-se nenhuma valoração de quanto é gerado de nenhum tipo de resíduos da limpeza. Inexistência de tratamento de resíduos verdes, salvo uma parcela, um pouco de resíduos que é processado na SEMA, mas o grosso mesmo não é processado. É como se fosse um projetinho piloto de compostagem que eles estão fazendo lá. Inexistência de área licenciada para a disposição final dos resíduos gerados nessas atividades. Algumas consequências: a incidência de multas por parte do órgão ambiental estadual, por ser uma área que não está regularizada, não tem licenciamento; a geração de passivo ambiental para o município e a necessidade de recuperação dessa área no futuro. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Bom, esse tipo de resíduos, ele segue o mesmo rito dos resíduos domiciliares. Então, inicialmente, na elaboração desse PMGRS, a Secretaria era responsável, a Secretaria de Meio Ambiente, pela gestão dos contratos, e passou para a Secretaria para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, atualmente. Então, são resíduos que embora eles são de estabelecimentos comerciais, eles são equiparáveis aos domésticos. Portanto, o fluxo desses resíduos, ele acaba sendo similar aos domiciliares. Eles são coletados, os resíduos não recicláveis são coletados pela coleta convencional e, ao fim, encaminhados para o aterro sanitário. E os resíduos passíveis de reciclagem são coletados pela coleta seletiva, encaminhados para a ONG e que, assim, faz a sua comercialização com empresas específicas. É bem parecido o fluxo de resíduos. Aqui uma exemplificação de fotografias de acondicionamento de resíduos nessas áreas comerciais. O transporte, ele é similar, é o mesmo transporte que é realizado para os resíduos domiciliares, processamento de reciclagem e também a participação dos informais nesse fluxo, bem parecido. Algumas lacunas observadas: a inexistência de leis que contenham regras para o acondicionamento por parte dos estabelecimentos. Então, a gente pode ver alguns carrinhos, cestos maiores, que pode ter um peso maior para esse coletor fazendo a coleta e colocar no caminhão. Então, não tem regramento muito específico quanto a isso, nenhuma legislação que trate sobre o tema. A inexistência de lei que institua a cobrança dos serviços para os grandes estabelecimentos comerciais que usufruem o serviço que é ofertado pela prefeitura, então tem uma diferenciação. A inexistência de objeto legal que categorize os grandes geradores em volume, também não tem nenhuma legislação específica. Quais as consequências? Uma inexistência de controle quantitativo, que acaba essa quantidade ela sendo somada aos resíduos domiciliares. Então, naqueles 14 mil toneladas do ano, tem boa parte que é de estabelecimentos comerciais, e por não ter essa segregação, não se tem
essa noção de quanto que essa parcela representa. Também, como consequência, interferência na eficiência da coleta e risco à saúde dos funcionários e ônus aos cofres públicos, né? Está ofertando um serviço e não tem cobrança por ele. Também ao gasto com destinação de resíduos passíveis de tratamento, como consequência. Os resíduos de serviços públicos de saneamento básico. Quem é o responsável pelo esse tipo de serviço é o Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto também, eles que fazem a gestão por se tratar de um resíduo específico, então não cabe à prefeitura fazer a gestão, e sim ao gerador específico, que seria o SAI. Então, o fluxo de resíduos é dessa forma, esses resíduos são gerados nas ETs e ETAs, eles passam por um leito de secagem e, ao final, eles devem ser encaminhados para um aterro industrial. Contudo, não foi verificada nenhuma ação evidente para a disposição final desses resíduos de forma adequada. Então, vou mostrar na sequência aqui algumas fotografias das ETAs que visitamos. Tá? Bom, essas ETAs, os resíduos gerados pelo tratamento da água, eles não são secados, eles são direcionados direto para o curso hídrico. Então, não tem nenhum tratamento específico das ETAs. Das ETs, o lodo das ETs são direcionados a esse leito de secagem. Mas, ainda pelo que constava nos levantamentos, não tinha sido encaminhado nenhuma vez para aterro industrial esse lodo. Eles estavam juntando, foi o começo dessa secagem de resíduos, mas aqui dá para ver que teve uma chuva e molhou bem esses resíduos que deveriam estar secos. Algumas lacunas observadas: inexistência de tratamento, da coleta e disposição final dos resíduos da ETA, né? O descarte é feito diretamente no rio quando há processo de retrolavagem dos filtros. Inexistência de controle quantitativo dos resíduos gerados. Tá? Como consequência, possibilidade de alteração nos padrões de qualidade da água, dos recursos hídricos onde é feito o descarte. Isso. De resíduos industriais. São resíduos que têm a responsabilidade pela gestão do gerador, principalmente os resíduos específicos. O fluxo desses resíduos dentro do processo industrial e fora dele acontece mais ou menos da seguinte forma. Então, nas indústrias, tem-se os resíduos equiparáveis aos domésticos, que eles são gerados, dispostos em área de resíduos de acordo com regulamentação específica, e eles são encaminhados a um caminhão de coleta, contratado pelo gerador, mas ocorre algumas indústrias que fazem o uso do serviço público de coleta, tá? Que aí deixam esses equiparáveis, apresentam para coleta convencional. E aí, esses resíduos são encaminhados para a destinação final em aterro sanitário. Os resíduos fora desse processo de escritório, que são os resíduos acabei falando um pouquinho sobre os resíduos já que são encaminhados para a coleta convencional. Então, aqui é um exemplo da visita que fizemos em uma das empresas que aceitou receber-nos para fazer as entrevistas para o plano. Então, algumas lixeiras, alguns containers que eles fazem a guarda desses resíduos, algumas lacunas observadas sobre os resíduos industriais, a inexistência de objeto legal que categorize os grandes geradores de resíduos, que esses se enquadram nos bens, muitas vezes, a inexistência de controle quantitativo dos resíduos equiparáveis aos domésticos, bem como das demais tecnologias, inexistência de lei que institua cobrança também de serviço para esses grandes geradores. Como consequência, o ônus
aos cofres públicos também. Sobre os resíduos de serviço de saúde. Esses resíduos são de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, isso quando a coleta ocorre para os estabelecimentos privados, e da Secretaria Municipal de Saúde, que aí ela fica responsável pelos resíduos gerados nos estabelecimentos públicos. Eu apresento um fluxo de geração dos resíduos infectantes, então que eles são dispostos em áreas com regulamentação e normas, e assim eles são encaminhados para empresas contratadas para fazer essa coleta e, posteriormente, empresas habilitadas para realizar a incineração dos resíduos. Os resíduos perfluorocortantes também eles têm esse acondicionamento interno e externo nos estabelecimentos de saúde, até que ocorra a coleta por um caminhão de empresa contratada, que encaminham para realizar a incineração dos resíduos. Nesses ambientes hospitalares de saúde também são gerados resíduos comuns, que aí esses também são acondicionados de acordo com as regulamentações e normas e são encaminhados para a coleta convencional, que é direcionada para o aterro sanitário na sequência. Aqui apresento algumas fotografias de acondicionamento interno de resíduos infectantes, os perfluorocortantes, em alguns estabelecimentos que visitamos, e dos resíduos comuns, que alguns locais têm até essa opção de segregação dos resíduos para facilitar a reciclagem. Outros, tudo junto. Aqui mais algumas fotografias sobre acondicionamento interno, refrigeração desses resíduos de saúde até que se faça a coleta. Abrigos, exemplo de abrigos externos para guardar a coleta do prestador. Os quantitativos, em 2019, ao todo foram gerados 53 mil quilos de aproximadamente resíduos infectantes. Desses, 9 mil quilos, 453 foram de estabelecimentos privados e aproximadamente 43.700 quilos de estabelecimentos públicos. Algumas lacunas observadas quanto ao gerenciamento desses tipos de resíduos. A inexistência de cobrança pela coleta dos serviços de saúde, principalmente dos estabelecimentos privados, como farmácias, consultórios, que são realizados por empresa contratada pela prefeitura. Algumas consequências, gerar o ônus ao cofre público. Sobre os resíduos de construção civil inertes, o responsável por esse gerenciamento geralmente fica os caçambeiros, né, mas o gerador do resíduo em si, né. Então, os caçambeiros eles acabam fazendo todo esse transporte até o local adequado para a disposição final desses resíduos. O fluxo desses resíduos, eles são gerados em obras, construção civil, alocados em caçambas de coleta e são direcionados para o aterro de inertes, uma área que não é licenciada no município até então. Aqui alguns exemplos da oferta desse serviço de caçambeiro no município, tá? E algumas disposições inadequadas de resíduos da construção civil, que a gente observa em algumas vias rurais, tá? E ao lado também mostramos novamente a imagem satélite do aterro de inertes. Sobre os quantitativos. O controle quantitativo é bem simplório. A Secretaria de Obras não tem dados na íntegra sobre esses resíduos. Tem um controle que nos foi passado de março a dezembro de 2019, que foram dispostas 3.340 caçambas.
o que permite fazer uma estimativa de algo em torno de 20 mil toneladas só nesse período disposto nessa área do aterro de Neves, mas não há um controle de pesagem desses resíduos. Essa é uma estimativa a partir do controle de caçambas que entram no aterro de Neves. Algumas lacunas observadas. A inexistência de objeto legal que categoriza os grandes geradores, inexistência de regulamentação de caçambas, ineficiência da fiscalização quanto à disposição final desses resíduos, que ora ocorre com frequência em aterro em terrenos baldios, beira de estrada, como foi ressaltado ali nas imagens anteriores. Algumas consequências. Dificuldade de saber se os resíduos de grandes geradores estão sendo descartados adequadamente, o desperdício de materiais que poderiam ser reciclados, aproveitados, por exemplo, na pavimentação de estradas rurais, vicinais, e também geração de passivo nas áreas onde esses resíduos são descartados incorretamente. Agora, falar um pouquinho sobre os resíduos de logística reversa. Bom, esses resíduos são os provenientes de agrotóxicos, as embalagens, esses resíduos, as pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos e componentes, embalagens em geral. Aqui no município foram verificadas algumas iniciativas que são realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, outras secretarias em parceria também, e alguns estabelecimentos comerciais que têm algumas iniciativas próprias. Aqui tem uma imagem de coletor de pilhas e baterias que fica alocado lá na Secretaria de Meio Ambiente. Esse ponto de entrega voluntário é num estabelecimento comercial. Também tem ali um recipiente para colocar pilhas e baterias em outra secretaria municipal. Mas foi observado também a disposição inadequada de eletrônicos nas vias públicas. Então, aqui a gente pode observar televisores, tem alguns componentes que são alocados de forma irregular. Aqui mostra algumas iniciativas de reaproveitamento de pneus inservíveis ali onde fica a SEMA, né? Também aqui algumas iniciativas de um setor que já tem uma regulamentação mais correta, que seria dos óleos lubrificantes e suas embalagens. Então, todos os estabelecimentos que fazem esse tipo de serviço de troca de óleo e tudo mais, eles sempre têm essa coleta, já tem parceiro certo que faz a coleta desses produtos. Então, a logística reversa destes acontece de forma adequada. Algumas lacunas observadas: inexistência de articulação entre o poder público e os corresponsáveis pelas embalagens em geral, né? Ou seja, as indústrias em geral. A inexistência de dados quantitativos de cada tipologia, não tem nenhuma informação quantitativa. Ações pontuais para recebimento de algumas tipologias de resíduos poderiam ser melhor exploradas. Então, as iniciativas estão ocorrendo a nível municipal, né? Como consequência, os ônus aos cofres públicos, visto que a coleta seletiva, que já tem um apelo de fazer esse processo de logística reversa, né, ela é custeada somente pelo poder público municipal. A inexistência de programa de logística reversa de lâmpadas fluorescentes, eletrônicos e seus componentes. Aqui, ao final, mostro a solução em implantação no município, assim como a gente identificou algumas possibilidades para se evoluindo. Ao mesmo tempo, a Secretaria de Meio Ambiente vem fazendo uma atuação para implementar
aspectos que sejam positivos para a reciclagem e que fomente logística reversa. Então, a gente tem um galpão ambiental que a Secretaria de Meio Ambiente alocou para fazer o recebimento de pilhas, eletrodomésticos, eletrônicos, componentes de informática, assim como óleo de cozinha, garrafa PET e pneus. Uma iniciativa nova aí que vem a somar para o contexto ambiental e de gestão dos resíduos sólidos no município. Eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores de desempenho. Aqui é uma tabelinha com uma série de indicadores. Merece destacar o serviço de coleta de resíduos domésticos, que atende 100% da área urbana, da população urbana. A taxa de cobertura dos serviços de coleta de resíduos domésticos, considerando a população total, atinge em média 97%. E a taxa de cobertura da coleta seletiva porta a porta da população urbana, 100% dos municípios. São bons esses indicadores. A fração, já é um ponto um pouquinho negativo, a fração de rejeitos contidos nos materiais de coleta seletiva é bem elevada, 71%. Mas, como não tem controle quantitativo, são valores estimados. A autossuficiência financeira do gerenciamento e manejo de resíduos sólidos é de 5,74%, isso já considerando resíduos domésticos, resíduos de limpeza urbana e demais serviços, exceto resíduos da saúde. Os custos para prestação de serviço, aqui apresentamos médias receitas geradas pelo município quanto ao serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos. Como eu destaquei no início, não tem cobrança no município pela coleta, transporte e destinação final. Essas receitas são provenientes de resíduos da construção civil ou limpeza de terrenos baldios. Então, gera-se inúmeras notificações, já foram geradas no ano de 2019 pela Secretaria de Obras, que culminou numa arrecadação de aproximadamente R$115 mil, e no quadro ao lado, o valor total de R$100 mil aproximadamente refere-se à cobrança pela disposição final no aterro de inertes dos caçambeiros. Então, cada caçambeira tem que fazer o pagamento de uma taxa para dispor dos resíduos naquele local. Então, essas receitas são basicamente de limpeza urbana e de RCC. Total, mais ou menos, de receita, R$215 mil em 2019. Contudo, de despesas, que considerando o ano de 2019, a gente pode observar que girou em torno de 3 milhões. Então, bem pouquinho mesmo a receita frente às despesas que o município tem para fazer a gestão como um todo dos resíduos domésticos e de limpeza urbana. Aqui só um resuminho do que eu acabei de falar. Então, a receita representa 5,74% das despesas, ou seja, não indica sustentabilidade do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, estando em desacordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aqui, por fim, vou apresentar, já estamos chegando no finalzinho da apresentação, as áreas de passivo que foram verificadas. Então, foram verificadas duas grandes áreas de passivo ambiental no município. O vazador a céu aberto, que era um antigo lixão, que teve toda uma remediação ali, mas acabou se perdendo essas ações, e ele é um ambiente que está sendo alvo também de fiscalização pela CETESB. Então, a solução é justamente fazer esse plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para dar um norteamento ao município quanto a se fazer na sequência uma elaboração do plano de encerramento e recuperação da área. O aterro de inertes
que é disposto RCC e resíduos de limpeza. Também uma das soluções iniciais seria a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e, posteriormente, a conclusão do processo de licenciamento e a adoção de medidas mais sustentáveis para essa área. E também tem diversos pontos de descarte regular no município. Então, nossa primeira solução com a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos vem a sugestão de implantação de leves e dispositivos para coleta desses resíduos, como ecopontos, e também a ampliação da fiscalização. Aqui um exemplo, a primeira fotografia é do antigo vazador a céu aberto. Tá? A segunda fotografia é do aterro de inertes, onde é disposto RCC e resíduos de limpeza. E a terceira figura, resíduos espalhados próximo às vias. Tá? E por fim, as referências, vou mostrar as referências. Mas só destacar os próximos passos seriam, findado esse momento de consulta pública, elaboração da versão final desse diagnóstico municipal, a gente vai começar a fazer o trâmite do prognóstico, que seria a etapa que vamos apresentar as projeções futuras para a geração de resíduos de acordo com alguns cenários de melhoria no gerenciamento dos resíduos e todo o planejamento associado para os próximos 20 anos. O que o município vai ter que fazer para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, melhorar a gestão e gerenciamento dos resíduos. Então, como próximo passo, vem-se esses produtos. No final, encerro essa apresentação e vamos abrir espaço para as dúvidas, sugestões e contribuições. O senhor Antônio José Oliveira Cabral pediu a palavra. Certo, você consegue desbloquear? Então, o senhor Antônio, ele pediu a palavra, ele vai fazer as suas considerações, a gente vai estar desbloqueando o microfone agora. Vai permitir. Senhor Antônio, o senhor pode falar. Ele está dizendo no Microsoft. Senhor Antônio, o senhor pode tentar desbloquear o microfone e falar agora. Já está liberado. Deixa eu desmontar ele. Eu não consegui. Senhor Antônio, poderia tentar falar já? A gente liberou o microfone para o senhor. Olívio, você gostaria de fazer uma exposição enquanto a gente operacionaliza aqui? Ele não está conseguindo desbloquear. Você falou? Oi, gente.
Tá dando um erro. Bom, o senhor Antônio não está conseguindo desativar o microfone, já está liberado. Se mais alguém tiver alguma consideração para fazer via chat ou quiser o uso da palavra. Tenta fazer aquela arrecadação. A gente te vê, mas o áudio não está saindo. O microfone dele está desligado. Pede para ele ativar o microfone. Agora foi? Agora foi. Ah, maravilha, gente. Então, maravilha. Então, vamos nós aqui. Bom, primeiro, desculpa aí a enrolação. Normalmente eu trabalho com o Google Meet, tá? Enfim, vamos às apresentações primeiro. Eu sou professor associado 4 da Universidade Federal Fluminense, aí próximo a vocês, já a divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, campus de Volta Redonda, né? Então, a primeira coisa que eu quero é parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão executando com as políticas brasileiras, e eu, né, mexendo com essa política de resíduos sólidos há 20 anos, eu encontro determinada dificuldade. Então, foi como vocês bem colocaram, pelo menos metade dos municípios brasileiros ainda não estão enquadrados na Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, a lei de 2010 do governo federal, que deu até o prazo de 2015 para os municípios se adequarem, acabar com os lixões, acabar com toda essa questão ambiental que tanto cria problemas para a nossa sociedade, como proliferação de pragas, a vista, né, que a gente encontra por aí pelas estradas, com lixo acumulado, isso daí é horrível. Então, o governo federal criou essa política para dar um norte. E o começo é exatamente como vocês estão propondo, o que já é um trabalho árduo, principalmente junto às prefeituras, e com recursos tão escassos, as prefeituras, obviamente, priorizam questões de saúde, questões de educação, e toda essa questão de gerenciamento de resíduos sólidos, ela vai convergir no final da história com, por exemplo, política de saúde. Se você controla pragas, você automaticamente controla o lixão, você controla pragas, você controla a saúde. Isso melhora bastante. Como eu falei para vocês, eu trabalho com esse tipo de resíduo, mais especificamente, resíduos industriais, mas aí vem a parte do RCC, resíduo de construção e demolição, que vocês falaram, inclusive ao final da apresentação, que é uma área não licenciada, e isso é um problema, e a gente vê esse problema a nível de Brasil. Eu só vejo uma solução para resolver esse tipo de questão. É uma parceria entre a sociedade, as prefeituras e a iniciativa privada. Se você não tiver esse tripé sustentado, a conta não fecha. E foi bem o que vocês falaram. Cerca de 5% da arrecadação, vocês conseguem de arrecadação, diante do custo que é monstruoso de tudo isso. Na outra ponta, resolve-se questões pontuais de pessoas na linha da pobreza, na linha da miséria, que vão atuar não diretamente no lixão a céu aberto, como acontecia, mas nessa gestão, o que muito colabora com a sociedade, gerando alguma renda, principalmente para essas comunidades de catadores. Mas eu vejo essa situação como uma situação inicial, diremos assim, não desmerecendo o projeto de vocês, de novo, falando que o caminho é por aí. Nós estamos 100 anos atrás ainda da Europa.
Você passeia pela Europa, você não vê toda essa questão que nós estamos discutindo agora e que muitos municípios nem sequer pensam nisso. Você não vê a questão de resíduos industriais com áreas não licenciadas ou descartando recursos que não são renováveis. Então, você pensa, por exemplo, não sei se no município de vocês, Cruzeiro, você tem marmorarias. Se você tem marmoraria, você tem granitina, que é o que só resta do corte do granito. Isso é material nobre. Isso não é material que deva ir para aterro, digamos assim, descarte numa área inerte. Se você tem madeira, por exemplo, hoje em dia está tradicional o pessoal utilizar muito madeira para fazer móveis de demolição, madeiras nobres. Então, você tem uma série de resíduos que, na verdade, deveriam ser reutilizados. Não só o plástico, não só o papelão, que é o que vocês estão utilizando, mas, inclusive, vocês colocaram, no final, que há toda uma problemática ainda por trás disso, que são esses outros resíduos que vocês não sabem dar. Né? O papelão, você tem a empresa que compra, o plástico, você tem a empresa que compra. E o resíduo da construção e demolição? Daquela pessoa que demole a casa, faz uma obra, derruba uma parede, o que você faz com aquele resíduo? Simplesmente devolve para a natureza e acumula? Existe política de reuso desse material. Então, por exemplo, eu não sei como funciona no município de vocês, mas basicamente todos os municípios brasileiros, eles carecem de saneamento público, tá? Saneamento básico, melhor dizendo, né? Canalização, distribuição de água, canalização de esgoto, uma série de outras coisas. Existe déficit habitacional, né? Então, temos como pegar todo esse material, que teoricamente ele é disposto numa área reservada para ficar lá alocado, de forma inerte, mas ele é disposto, ele não é renovado, onde ele poderia voltar para a sociedade através de benefícios. Como vocês bem falaram no começo da apresentação, existem recursos federais que não são utilizados, eles são renovados todos os anos e não são utilizados, muito embasados em dois pontos específicos, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e mais uma outra, tá? Um outro fundo que nós temos, que é a FINEP, que é o financiamento, né, de pesquisa, exatamente para toda essa implantação e essa orquestração. Agora, fechando o raciocínio que eu estou dando para vocês, Cruzeiro vai resolver o problema dela sozinho? Não vai resolver o problema dela sozinho. Por quê? Porque para você fazer todo esse gerenciamento, e boa parte disso que vocês encaminham para o aterro de Cachoeira Paulista, para ser todo feito esse gerenciamento, apesar de ter sido falado um número, que eu não sei se é só de resíduo de construção e demolição, eu acredito que seja inerte como um todo, de 20 mil toneladas ano, ainda é pouco para você, por exemplo, gerenciar e botar uma empresa para transformar isso que é um problema em uma solução. Tá? Então, resumitivamente, o que eu fiz aqui? A universidade, mais especificamente na minha pessoa, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de gestão de resíduos sólidos inertes, tá? Para todo o Médio Paraíba. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a articulação entre todas as prefeituras dessa região interessadas em entrar dentro desse projeto. O que você precisa, no final das contas? Vontade política de querer aderir ao projeto. Então, o que o Cruzeiro tem? Qual seria o pedágio para Cruzeiro entrar nisso? Entrar exatamente com uma carta, né, com um pool de prefeituras, com interesse em receber contrapartida nesse projeto. Então, o que acontece? A verba não vem municipal, a verba vem federal, governo federal. Essa verba, ela vem para criar uma empresa centralizada, onde vem recursos de captação. Então, por exemplo, esses resíduos inertes que vocês descartam, boa parte deles vai para essa área de captação, ora alocada em parte até um acúmulo razoável dentro do próprio município, depois transportado para a empresa. E como são recursos federais, parte desse recurso ele volta para as prefeituras participantes. Então, você tem um problema, por exemplo, descarte de pneu. Beleza, descarte de pneu, ele pode entrar numa trituradora e ele pode, junto com resíduos inertes de construção e demolição, por exemplo,
entrar na fabricação do asfalto SMA, que é um asfalto mais resistente, emborrachado, ele é muito melhor, com muita mais durabilidade. Então, tratar o resíduo de uma forma pontual é um começo, como vocês estão fazendo, mas não é a solução. Vocês falaram, precisa de um plano de 20 anos, precisa de um plano de 30 anos. Essa ideia, né, esse gerenciamento que vocês estão fazendo a nível do município de Cruzeiro, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser implementado em gestões como essa que eu falei com vocês. O meu objetivo de entrar aqui é dizer que vocês não estão sozinhos nessa briga de vocês, tá? Essa briga de vocês, ela tem que ser comprada, tem que ser levantada apenas com uma força maior, não só Cruzeiro, aí você vai juntar Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Queluz, você vai pegar todas essas prefeituras da região, vão ter que sentar, vão ter que conversar, isso vai ter que ser articulado com o governo federal de uma forma maior, tá? E, para não me estender muito, eu estou passando de novo a palavra para vocês, de novo agradecendo a participação, para que vocês, se quiserem fazer algum tipo de pergunta, alguma interação comigo. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre isso que o Antônio acabou de falar. Antônio, na verdade, o que acontece? A gente montou aqui no ano passado, está fazendo um ano agora, a Câmara Técnica de Meio Ambiente do Codivap, que era o consórcio do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, e agora ele virou uma associação. Dentro dessa Câmara Técnica estão todas as secretarias de meio ambiente dos 39 municípios. A gente tem uma outra questão que está caminhando em paralelo já, que estava prevista na primeira versão do PMGIS, que foi aquela história que os meninos colocaram aí, que é uma solução mais sustentável para a questão do reciclado de construção civil. Desses resíduos todos, a nossa ideia é juntar todas as prefeituras aqui no entorno para ter um volume suficiente, ou talvez fazer um arranjo de britador móvel, não sei, para poder fazer a reciclagem desse resíduo, que ele é praticamente inteirinho reciclável. Nesse ponto, a gente está vendo com o IPT para fazer já com todos os testes de resistência e tudo organizado para que seja feito da melhor forma. Então, montar um banco de habitação no município, que essa é a proposta agora para a segunda gestão dessa prefeitura, né, do Thales Gabriel, e a gente montar esse banco de habitação que vai usar parte desse agregado reciclado para habitação social, para HIS, e uma outra parte para uso da própria prefeitura. Com os testes todos, a gente conseguirá, por exemplo, utilizar em algumas coisas, em mais quantidade de coisas. Então, talvez em algumas coisas até estruturais, como, por exemplo, você falou da questão do asfalto. Já tem um asfalto que o IPT está desenvolvendo em Guarulhos, que já está sob teste também, que é com agregado reciclado. Então, essa é a questão da usina, de montar a usina de RCC mesmo. É que nessa fase, a gente está na fase de diagnóstico, então a fase seguinte já é a fase das propostas, que a gente já andou conversando, já conversou bastante com a Demeter, acho que já foi já bastante avançado. E aí, uma das coisas é o plano de RCC municipal, que ele vai acabar sendo um pouco regional. Ele vai entrar no pleito do FEIDRO, que é o financiamento no fundo do estadual, né? Em abril do ano que vem. Então, a gente precisa desse plano de resíduos para poder pleitear o plano de resíduos de construção civil, mas o termo de referência para pleitear a gente já montou. E com relação às soluções regionais, a outra questão que entrou também, que a gente já montou, é o termo de referência para a elaboração de um plano de resíduos regional. Esse plano de resíduos regional, ele vai abranger esses municípios todos da Bacia do Paraíba do Sul. Aqui no estado de São Paulo, a gente também vai pleitear via FEIDRO, que é um fundo estadual, né? O que a gente tem, esse plano regional, ele não é diferente daquele plano consorciado, que os municípios pequenos podem fazer. Ele é um plano para abranger soluções regionais. Então, a nossa ideia é realmente zerar o lixo por aqui e dar soluções melhores. Então, a primeira opção seria realmente a reciclagem,
E a segunda opção seria, talvez, a geração de energia através do resíduo doméstico e comercial, enfim. E o resíduo de construção civil, que é bastante utilizado, a gente já venho acompanhando, fazendo curso desde o começo de 2019 com relação a resíduo de construção civil. A gente sabe que dá para aproveitar muita coisa. Eu, particularmente, sou formada em arquitetura e urbanismo, então a gente sabe do tanto de desperdício que existe nas obras e do tanto que isso pode ser completamente utilizado para que a gente consiga gerar renda e também ter algum retorno social, como, por exemplo, nas HIS. Então, a gente tem um conselho municipal em Cruzeiro que é de habitação. A nossa ideia da Secretaria de Meio Ambiente é reativar esse conselho e colocar para funcionar e que a gente possa dar uma moradia mais digna para as pessoas, ajudar nessa questão também. A ideia de desenvolvimento sustentável, ela passa pelo tripé econômico, social e ambiental. E também nesse sentido, a gente tem algumas áreas aqui que são os predinhos, que tem sido bastante problema de violência nos predinhos. Então, a gente sabe que há uma questão social aí por trás da moradia muito grande. Acho que é isso, para não me estender muito mais, porque são coisas que eu acho bacana que você participe também da audiência pública e da consulta pública que vem na sequência desse diagnóstico, que eu acho que vai ser de grande contribuição. E vamos continuar essa conversa com a Secretaria de Meio Ambiente, que eu acho que é uma coisa bastante importante, talvez se possa ajudar muita gente, a gente ajudar e talvez, quem sabe, fazer um negócio até um pouco maior do que a gente estava pensando. A gente está com um pouco de dificuldade de fazer esse plano regional por questão de tomador do recurso. Às vezes, quem sabe, talvez fazer isso ao invés de fazer pelo estadual, a gente fazer pelo CEIVAP, não sei, fazer com verba federal, fazer para a bacia toda. É um negócio bastante grandioso, mas o desafio está aí para a gente fazer, né? A gente precisa dar uma destinação para esse resíduo todo que a gente gera. Enfim, acho que é isso. Eu não sei se o pessoal da Demeter tem alguma coisa a acrescentar aí, mas, enfim, aí se o Antônio quer falar de novo, enfim, acho que o caminho é a gente zerar os resíduos dos municípios. A quantidade de resíduo que a gente gera é muito grande. Já deixou. Quero agradecer a participação do Antônio. Como a Olivia colocou, é bem importante esse olhar articulado entre municípios, e na etapa posterior que a gente vai discutir as ações e tudo mais, esse planejamento, é bem importante a participação e talvez umas novas conversas nesse sentido mais articulado entre nós, a SEMA, a Secretaria e o senhor também. Também positiva a contribuição, agradecemos, e aí oportunamente a gente volta a conversar sobre esse assunto e já fica o convite aberto para a próxima etapa do PMG-IRS. Agora eu vou conceder a palavra para o senhor Elias, que ele já está na espera aqui. Senhor Elias, o senhor pode abrir o microfone já, está liberado, aí o senhor consegue já falar com a gente. Boa noite a todos. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu só gostaria de acrescentar alguma coisa com relação à questão. Eu venho conversando com a Olivia a respeito disso aí também, com relação à questão daquela área onde está sendo colocado resíduo inerte de construção civil, que não está licenciada. Aquilo não pode ser licenciado porque lá é propriedade do Estado. Tá? Essa é uma lacuna que tem que estar colocado no plano, dentro do plano aí, porque senão a gente não vai ter um embasamento legal para poder cobrar quem é de direito. Tá? Aquilo é uma propriedade da Secretaria de Agricultura do Estado e isso que está ocorrendo lá está fora da legislação vigente. Isso tem que ser apontado no plano para a gente ter um embasamento legal, né? Subsídio fundamentado para a gente poder, lá na frente, reivindicar uma outra ação, até para ter um embasamento de trazer outras pessoas, o próprio pessoal dos caçambeiros, para poder a gente resolver essa situação aí. Senão a gente vai ter um problema, nós vamos ter um problema. Isso tem que ser apontado no plano para poder a gente resolver esse problema aí.
Obrigado. Pode, senhor Elias, eu agradeço a participação, é bem importante essa pontuação que o senhor fez agora. A informação que a gente tinha era que era uma área da prefeitura, mas a gente vai fazer as devidas verificações para adequar o produto à realidade real mesmo. Muito obrigado pela participação. Agora tem a palavra novamente. A palavra eu passo para o senhor Antônio José novamente. Obrigado, pessoal. Eu só queria completar o raciocínio depois da explanação da senhora Olívia. Fico feliz que São Paulo esteja mais organizado que o Rio de Janeiro, né? Eu comecei todo esse trabalho porque o Rio de Janeiro é um pouquinho mais desorganizado, principalmente a região do sul fluminense, pegando ali de Volta Redonda para frente, onde não existe nenhum tipo de política a respeito disso. Aí é gerado grande quantidade de resíduo. E ali, principalmente, a gente tem uma grande quantidade de material que vem da CSN. Né? Algumas pessoas falam em rejeito, não é rejeito, é resíduo, né? Que é o resíduo da aciaria. Tem uma pilha ali, enfim, fala-se na mídia, é bastante divulgado, 40 metros de altura, a pilha acumulada ali ao longo de 50 anos. Então, a gente tem material ali, sem ter que competir com areia de leito de rio, a gente tem material ali para a gente utilizar durante décadas de material. E construção de base, por exemplo, de pistas com piso intertravado, com tijolos estruturais para casas populares. Esse material ele é todo já devidamente destrinchado. A Europa tem várias usinas siderúrgicas. A Europa não tem pilha de nada. É porque eles fazem exatamente toda essa parte de tratamento. A senhora Olívia falou do IPT, certificação. Sim, nós precisamos certificar todo o nosso material, mas é larga a experiência e a aplicação, tem todas as receitas de bolo já que precisam ser feitas para que esse material seja utilizado de forma bastante interessante, com propriedades, inclusive, melhores do que o material coletado direto da natureza, dependendo, é claro, de como isso se trabalha. Então, essa tecnologia já está toda pronta. E se a gente pensar em alguma coisa maior, pode ser mais complicado pegar recursos municipais e estaduais. Haja vista, como eu citei, existem recursos federais milionários à nossa disposição, que, infelizmente, as prefeituras, por não conseguirem articular entre si, de novo, fico feliz que São Paulo esteja articulando, conseguem acessar essas verbas federais. Então, eu, como morador do Sul Fluminense, já encostando ali com Queluz, né, já próximo, eu ficaria muito feliz em ver toda a região apresentando enorme desenvolvimento. Falando de Rio de Janeiro, a gente tem muitas montadoras ali, a gente tem uma previsão de crescimento, uma possibilidade de crescimento bastante grande. E cidades menores, como Cruzeiro, Queluz, toda aquela região ali, pode se beneficiar bastante dessa parte de desenvolvimento. Articulei, por exemplo, já adiantando um pouco com a CSN, CSN dispõe aquele material a custo zero, existem políticas e leis do governo federal onde material trabalhado em cima de reciclagem, o imposto de industrialização vai a zero, você tem uma série de benesses falando de impostos para que esse material seja trabalhado. Então, ele chega de uma forma bastante competitiva a nível de sociedade para a gente solucionar toda essa problemática, essa questão ambiental. É só isso que eu gostaria de poderar. E me coloco de novo à disposição, caso vocês assim julguem necessário, para contribuir com o desenvolvimento do trabalho de vocês. Ok? Passa a palavra. Ok, muito obrigado novamente, Antônio. Gostaria de verificar mais alguém, gostaria de fazer uso da palavra, tem algum comentário, se preferir fazer pelo chat, não temos nenhum comentário no chat. Mais alguém? Verifica se o Antônio realmente tem duas contas ou é outro usuário. Será que não é outro usuário? Acho que é mesmo uma coisa duplicada aqui. Bom,
Não tendo... Olívia, você gostaria de fazer mais algumas considerações para a gente encerrar? Caso ninguém quer fazer nenhuma consideração, eu acho que a gente pode encerrar. Não, eu acho que a única consideração em cima do que o Elias falou com relação ao plano de resíduos, com relação ao aterro de inertes, na verdade, ele é um passivo ambiental, né? Isso já está explícito no plano, no diagnóstico. O entrave que a gente bateu é realmente a questão de dominialidade do terreno. Então, existia uma seção e aí essa seção foi tirada, enfim, é uma confusão de coisa. Eu realmente já vejo outras possibilidades para poder organizar aquilo e realmente tirar aquilo de lá, que a gente vislumbre outras opções, que é exatamente a questão de reciclar todo o material de resíduo de construção civil e para dar uma solução mais digna para isso, que é realmente tirar de lá a questão de aterro, e a gente realmente não tem aterro nenhum, a gente simplesmente tem um transbordo de construção, de resíduo de construção civil, e não um aterro de construção civil. Acho que é isso só a minha colocação. Ótimo, Lívia. Então, eu volto a ressaltar para todos os participantes que temos o website do plano, lá está em aberto a consulta do material na íntegra, a gente vai colocar a apresentação também, e vamos dar um tempo para receber as contribuições, caso vocês olhem o produto e queiram fazer alguma contribuição por escrito, tem uma seção de contribuição no site, aí por gentileza, se identifique e coloque sua contribuição lá no website que a gente vai estar observando e vai fazer a revisão do produto, já incrementando as considerações quando elas forem pertinentes. Sr. Elias, gostaria de falar mais alguma coisa? Pode. Não, primeiro acho que a gente está a gente está caminhando nesse processo. Eu faço parte do CEIVAP como membro representante da sociedade civil, e a gente de vezes anteriores nós fomos contemplados, né, a elaboração do plano, e aí não se levou adiante, e agora sim, diante da gestão da Olívia, essa coisa deu mais um passo, né? Então acho que é de suma importância essa ação. E com relação à questão do professor, a gente precisa ser mais unificado, né? A gente está numa bacia hidrográfica, pegando 3 estados, e precisa ser a questão do resíduo sólido na bacia é de suma importância para todo mundo, né? E o consórcio não teria que trabalhar junto, em conjunto, São Paulo, Rio e Minas Gerais, até com relação à questão de resíduo sólido, devido até à questão de interferências desse problema com relação à questão da qualidade das nossas águas, que muitos estão em cima de área de recarga e por aí vai. Mas isso precisa ser um trabalho integrado dentro da bacia do Paraíba do Sul. Obrigado. Ótimo, obrigado, senhor. Então, destacando novamente que está aberto a sessão para recepção de considerações no website. Então, essa semana a gente ainda recebe as contribuições e no final de semana, na sexta-feira, a gente já começa a fechar essas contribuições para dar encaminhamento nas próximas etapas do trabalho. E aí, ao fechamento da versão final desse produto, não tendo mais contribuições. Eu agradeço por hora a participação de todos. Caso alguém ainda queira fazer alguma consideração, pode ficar à vontade. Caso contrário, a gente já vai encerrar. Tudo bem? Olívia, queria fazer algumas considerações. Eu também agradecer a presença de todo mundo aí e falar que a gente espera para vocês chamarem mais pessoas também na próxima consulta pública aí, que eu acho que vai ser bastante importante a contribuição de todo mundo. Tá joia? Obrigada, gente. Obrigada, pessoal aí da Demeter. Tá bom? Agradecer a GEVAP, né, pela questão toda aí, dessa possibilidade de fazer o plano de resíduos. Para a gente é muito importante ter um plano de resíduos detalhado assim. E, enfim, vamos tocar o barco aí, vamos em frente, que tem trabalho pra caramba ainda. Tá joia? Boa noite, pessoal. Ótimo, boa noite. Obrigado a todos. Tchau. Vamos encerrar por aqui.
a gravação. Certo. Vai. Tá.